Vamos ler juntos o versículo 11. O tema que a gente vai tratar hoje é o perigo de perder a coroa. Vamos ler juntos Apocalipse 3:11, que diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, esse é um tema que causa curiosidade em nós, e a gente tem uma certa noção, mas quando a gente se debruça para estudar sobre qual o significado para aquelas pessoas que realmente receberam essa palavra da igreja de Filadélfia, e aí a gente acredita que cada carta que Paulo ele dava, essas cartas elas eram passadas de igreja para igreja, elas eram lidas em várias igrejas. Isso era muito comum naquele tempo, né? Tanto fazia, por exemplo, um governador mandar uma carta e as pessoas, né, de várias cidades, em cada cidade aquela mesma carta ser lida, porque o papel era caro, então não se podia gastar. E cada carta dessa ela era passada, ela era lida, e algumas ainda eram pregadas, para que se alguém quisesse ler depois, se fosse um texto muito importante. Temos aqui Apocalipse 3:11, onde fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. À primeira vista, este versículo ele parece levantar uma pergunta inquietante. Alguém pode realmente tomar essa nossa coroa? Um cristão, pode tomar a coroa de outro cristão? Que esse versículo quer falar? E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Primeiro, assim, entendendo naquele contexto que as coroas elas eram muito importantes. Então eu trouxe aqui algumas imagens para ver com vocês, né? Vamos ler. Pronto. Aqui a gente tem algumas coroas. Tem as coroas militares e a principal que a gente já conhece, que é a coroa de louro. Então essa coroa ela era dada para aquelas pessoas, aqueles soldados que eram mais destacados, aqueles que tinham realmente um mérito para... Pronto, a primeira lá. Aqueles que tinham um mérito para contar, aquele que realmente se destacava, aquele que era um herói nacional. Então, eles recebiam a coroa de louro. A princípio, essa coroa ela era feita realmente das folhas de louro. Então, ela poderia ser assim aberta. Depois, com o tempo, ela passou a ser feita de metal. Mas o nome continuou mesmo, coroa de louro. E o que aconteceu depois? Essa herança cultural acabou passando também para as Olimpíadas. Então, as Olimpíadas, aquelas pessoas que ganhavam as Olimpíadas, que se destacavam, tiravam em primeiro lugar, ao invés de elas receberem, né, como hoje a gente recebe a medalha, né, naquele tempo não, era coroa e louro. Então as pessoas se esforçavam, se dedicavam